Fala pessoal, tudo certinho? Uma boa tarde a todos, boa tarde minha querida Claudete Troiano. Hoje vamos falar de um bioma muito importante, muito interessante, que é o Cerrado. Então, vamos olhar aqui. Primeiro, o bioma Cerrado, ele é o segundo maior bioma brasileiro. Ele só não é maior que o bioma Amazônia, que é a floresta amazônica. Só que ele é muito grande, ocupa mais ou menos essa região central do Brasil. A gente considera, quando se fala, de savana brasileira, porque ele tem características semelhantes à savana africana. Por isso que a gente fala savana brasileira. Agora é claro, os animais, depois eu vou mostrar, os animais que ocorrem na África não vão ocorrer aqui. Pequenas árvores e arbustos ali presentes. E olha, isso são dados que nos entristecem. Restam apenas 20% da vegetação nativa. Então é um bioma bastante degradado. Olha os estados aqui. Vamos só voltar aqui rapidinho para mostrar. Minas Gerais, Mato Grosso, Bahia, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Goiás. Então pega vários estados grandes, inclusive, aqui no centro do Brasil. Agora vou mostrar aqui características. Então, temperatura média 24 graus. Isso não significa que fica só no 24 graus. É uma temperatura média. Ela pode baixar e fazer muito frio, como também pode beirar os 40 graus no verão, nos dias bem quentes. E aí fica uma seca. É um bioma interessante nesse aspecto, porque também tem uma época que chove muito mais do que a outra. A gente fala que tem uma seca entre maio e setembro. Chove muito pouco. Pode chover, claro, mas chove muito menos. O solo é arenoso, é tipo areia mesmo, na maior porção, e também tem grande diversidade. É um bioma que tem muitas espécies nativas, inclusive, ou seja, espécies que ocorrem ali, que são dessa região. Agora, se você olhar algumas árvores, elas têm esses galhos retorcidos, elas têm a casca grossa, isso porque elas têm que aguentar o fogo. É um bioma que naturalmente pega fogo. Em algumas, nas épocas secas ele pode pegar fogo. Então as árvores que estão ali têm às vezes a raiz muito longa, profundas e bem espalhadas. Para quê? Para que ela consiga captar água no momento que chove. Isso são as plantas ali conseguindo resistir à seca. Além disso, como eu falei para vocês, então a vegetação é adaptada ao fogo. Isso é algo interessantíssimo. Agora mostrando o próximo, olha os animais aqui. Tem a anta lá, o lobo-guará, gato maracajá, ariranha, tamanduá-bandeira. Quem está nos acompanhando de semana por semana, estamos falando de todos os biomas. Ele é um animal que ocorre por quase todo o Brasil. E mesmo assim, ele continua lá, a gente fala de vulnerável à extinção. Então, olhando aqui a imagem, olha só, você repara que a vegetação, as árvores geralmente têm esses troncos retorcidos. Aí tem alguns exemplos, eu trago aqui os exemplos, mas tem muitos outras espécies vegetais e animais. Por exemplo, aqui, vegetal buriti, ingá, guariroba, pequi, paineira, angico, jatobá, ipê, muitas espécies de árvore que mora na região aí, sabe, Vamos passar aqui o próximo e aí vamos falar de um assunto bastante interessante, bastante importante, que é a preservação do cerrado. Ele está entre o segundo e terceiro bioma mais devastado no Brasil. Então a gente pensa, puxa vida, que tristeza essa informação, Principalmente pela expansão da agropecuária. Agora, tem também, gente, projetos que, embora o bioma, isso é muito importante falar, embora os biomas, alguns estejam bem destruídos, existem movimentos que tentam fazer a preservação desses biomas ou trazer novamente a vegetação nativa para esse bioma, para que as árvores voltem a crescer e o equilíbrio se estabeleça. Então tem projetos como, por exemplo, Semeando o Bioma Cerrado, ou outros projetos Água do Cerrado. Se você é do Cerrado, entre na internet, pesquise um pouco mais sobre esses projetos, se mantenha informado, é muito importante. A grande questão desse bioma é que nesse período de seca ele é muito vulnerável aos incêndios, como eu já falei para vocês. Uma coisa é um incêndio natural que acontece pela temperatura. Outros, muitas vezes, são incêndios que são provocados. E aí imagina, as pessoas às vezes estão no bioma ou estão dirigindo na região, está muito seco. Aí uma coisa muito horrível, a pessoa está fumando, tira e joga o cigarro, a bituca de cigarro. Gente, aqui uma faísquinha dali, se já está seco, pode causar um incêndio muito grande. E aí é um impacto muito forte. Por isso que a gente deve se ligar então nesses pontos. Não jogar bituca de cigarros, não brinque com fogo em áreas verdes. Vou fazer uma fogueirinha aqui, não sei o que, evite. Como fazer então fogueiras em áreas de vegetação? Tu fala, mas é só uma fogueirinha aqui. Quando está muito seco, uma faísca que cai ali pode causar um grande incêndio. Por isso é importante. Então, o que eu quero frisar realmente, o maior problema desse bioma para a destruição
vem a ser alguns incêndios quando ocorre clandestinamente ou por descuido da população. Lembre-se, pessoal, nós, seres humanos, fazemos parte da natureza. Quando a gente não destrói, quando a gente não desmata, quando a gente não joga o lixo, quando a gente não tira os animais que ali estão inocentemente vivendo, que os animais estabelecem esse equilíbrio. Seja um inseto, pessoal, um inseto que a gente que seja extinto daquela região, uma espécie de inseto, pode causar um efeito cascata e várias outras espécies também serem extintas. E qual é o problema isso para nós? Todos, porque nós também vivemos em harmonia com a natureza e devemos ter esse controle, esse equilíbrio para todo mundo ser feliz e viver muito bem. E é isso, eu quero fazer um convite para vocês. Se vocês não me seguem lá no Instagram, vai lá. Coloca Biologia com Samuel Cunha no Instagram ou @SamuelCacunha. Estarei esperando vocês com um grande prazer. E se você conhece alguém que vai fazer Enem ou vestibulares, entra em www.biolandia.com.br. É o mundo inteiro de biologia. Lá a gente tem todas as videoaulas, tem todos os materiais de apoio para você que vai fazer vestibular ou Enem. Espero lá. Claudete, um grande beijo para todos que nos assistiram, um grande beijo e abraço. Até mais, nos vemos em breve. Tchau.